Podemos invocar o Santo e Poderoso nome dele, que ele sempre irá nos ouvir. Eu sei que há momentos na vida que nós muitas vezes pensamos em desanimar, pensamos em deixar para trás, pensamos em voltar, mas podemos falar a Deus que Deus ouve a nossa oração. Ontem aqui nós tivemos uma noite de louvor, só hinos antigos, hinos que marcaram épocas, e hoje nós vamos repetir 4 desses hinos que nós ontem aqui podemos, aqueles que vieram. Eu sei que Deus falou poderosamente, amém? Aqueles que aqui estavam, eu tenho certeza que Deus falou com cada hino, com cada mensagem, com cada meditação, mas vocês que não vieram devem poder lembrar e desfrutar um pouco dessas canções antigas. Nós vamos ontem foram 15, e hoje vai ser só 4. É preciso pedir
aflições, angústias, dores, agonias, desânimos, medo, ó Deus, que pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos em entregar os pontos, mas a tua palavra nos garante que no meio de toda essa avalanche de situações difíceis, nós podemos clamar ao Senhor, que o Senhor está sempre com os ouvidos bem abertos para nos ouvir, e com os braços escancarados para nos apoiar, nos ajudar, e se preciso for, nos levar no colo, para passarmos por cada luta e dificuldade. Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos em suas mãos as nossas vidas nesse momento, que aqui nós encontramos para adorar o Senhor, como a igreja viva e poderosa de Cristo Jesus. Por favor, ó Espírito Santo, tenha liberdade, fala conosco, ministra, abra os nossos ouvidos, olhos, coração, mente, para que possamos experimentar mais uma porção, ó Deus, do teu ensino, da tua ministração em nossos corações. Não queremos voltar para os nossos lares da mesma forma que saímos, mas queremos voltar, transformados, renovados, ó Deus, fortalecidos pela tua presença, pelo teu mover em nós. Fala conosco, Deus, abençoe as vidas daqui que aqui estamos, e também aqueles que estão nos assistindo da transmissão do Facebook. Abençoe os lares, as famílias, as vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou dar alguns avisos. Não deve sentar em maior, nós vamos começar, meus irmãos, no mês de abril, nós iremos iniciar aqui um curso de teologia básica. Nós não temos como dar um curso avançado, porque aí tem um recurso muito maior, estrutura muito maior. Então, nós devemos começar aqui na igreja um curso de teologia básica, com o propósito e com o objetivo de quê? Ensinar os irmãos a preparar estudos, ensinar os irmãos a preparar mensagens, ensinar os irmãos a postura, como pregar, o que pregar, como tem que ser uma pregação, se ela tem que ser versos soltos ou explicações bíblicas, qual é a mais conveniente, a mais apropriada do que a palavra de Deus nos orienta. Também a nossa intenção é ensinar os irmãos um estudo aprofundado da Bíblia em si, da vida cristã, da caminhada cristã, um conhecimento aprofundado, um pouco mais aprofundado sobre questões do Novo Testamento, do Antigo Testamento, as questões de como estudar a Bíblia, como olhar a Bíblia, como olhar um pouco mais aprofundado, como eu posso extrair de cada verso uma explicação mais aprofundada, como que eu posso contextualizar, como eu posso pegar um livro que tem mais de 2.000 anos, que foi escrito por mais de 50 autores diferentes, por 3 línguas diferentes, hebraico, grego e aramaico. Então, como eu posso pegar essa escritura, se ela é verídica, se ela não é verídica, se ela tem falhas, se ela não tem falhas, se ela é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus. Então, tudo isso e muito mais a gente vai abordar nesse curso de teologia básica. Se você quer fazer o curso, ter o seu nome, porque nós precisamos imprimir, e mandar encadenar as apostilas. O valor simbólico da valor somente da encadenação das apostilas, que gira em torno de 35 a 40 reais. O estudo vai ser em blocos, em módulos, ou seja, você entre 3 a 4 matérias por cada módulo. Pastor, qual é o tempo? O tempo eu posso falar o tempo exato, mas é mais, vai pegar um ano e meio de estudo, mais ou menos, tá? Eu sempre aprofundo um pouco mais, então, quem me conhece já sabe, eu faço apostila, mas você que não conhece, falando coisa a mais do que está lá, visando sempre melhor para os irmãos. Vai ser todo sábado, a partir
de 2h40 até as 4h40. Ou seja, serão 2 horas, alguns minutos de intervalo para tomar um café ou tomar uma água, e depois iremos continuar o estudo. Então, todo sábado aqui na igreja, tá bom? Então você deu o seu nome, pastor, como eu faço para dar o nome? Procura a Jô, que é Jô aqui. É Jô. Não, tem muito que não conhece não. Tá? Dê o seu nome e telefone para a gente começarmos a preparar. Lembrando que não está escrita a igreja, tá bom, irmão? Eu já mandei o convite. Se caso eles me mandarem nomes de pessoas, membros de igreja, nós vamos também aceitar para isso, tá bom? Então, mesmo nome, não perca aqui. Sabe que tem pela amizade, tudo pegar a vida? Amém. E sábado também, meus amados irmãos, a gente só vai tocar aqui no Jesus. Tudo. 3. Ministério Louvor, nós vamos tocar para as irmãs, e logo depois nós vamos estar saindo todos os homens, se puderem, claro, vai tocar todo mundo. Nós vamos ajudar no evangelismo lá na igreja de Guarabá, no Paulo Aquela. Vamos sair com eles, evangelizando naquelas ruas, e depois teremos também a noite de louvor, à noite, queremos fazer parte da programação do culto. Então, as irmãs, depois de acabar aqui, não vão embora, vão fechar a igreja, vão lá para Guarabá, para juntos falar a Deus e fazer a missão do Senhor. Amém? Acabou? Não. Sábado, dia 25, meus queridos irmãos, sábado, dia 25, o sábado que vem, o outro sábado, nós teremos aqui um encontrão dos homens, tá? Vai ser uma noite de louvor, um encontrão de toda a União Batista masculina, de toda a região de Vila Velha. Queremos que a igreja estará hiper, mega lotada para louvar o Senhor. Cada igreja irá trazer, não sei quantos igrejas vão vir, né? Mas a ordem é que cada igreja cante somente hinos do cantor cristão, do hinário e da harpa cristã. Nós, a igreja Batista de Tunela, vamos cantar 2 cantos que não são da igreja para dar abertura, e depois 3 cantos, um do hinário cristão e 2 do cantor cristão, tá bom? Então, possam fazer assim toda a igreja, não é só para homens. O encontro é com os homens, mas toda a igreja é convidada, é conclamada, é convocada a estar presente nessa programação. Pastor, eu sou mulher, você é igreja, então você faz parte da igreja, melhor dizendo, né? Então você vem para adorar o Senhor, tá bom? Amém, irmão? Amém. Tá fraco, tá? Olha, você ouviu quase nada dela. Amém, irmão? Amém. É isso aí, valeu. João capítulo 10, que é o máximo. João 10, verso 1 até o verso 9. João capítulo 10, verso 1 até o verso 9. Amém. Então vamos ver o que está sendo projetado ali para não dar diferença de leitura. A igreja começa no verso 1 e eu irei ler os versos pares. Vamos lá? Igreja? Eu asseguro a vocês que aquele que maneja o preço da obra, mas salve por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor da igreja. O poder abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz.
conduzir para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Que maravilha, irmão. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. O verbo será ali é um verbo indicativo de passado, presente e futuro. É salvo, vai ser salvo, será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Ou seja, a esperança, o futuro, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, meu Deus? Nós vamos estar adorando ao Senhor. Também você foi preparado para estar o Senhor ungido, que é o verso que eu vou fazer. Lá em Salmos 125, verso 1, um texto muito conhecido de todos nós, né? Um texto muito conhecido. Diz: o filho do Senhor, sobre os montes Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Algumas versões falam: o filho do Senhor sobre os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo ou sempre. Vamos estar cantando uma canção. Então, essa canção você pode dedicar ao Senhor, seus dias, se ofertas. Eu não sei como nós falamos ontem que o melhor local, a melhor coisa para nós seres humanos, crentes, é quando nós cristãos, quando nós reconhecemos Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador. Aí é um momento único, um momento diferente para todos nós. Essa canção já tem bem mais de 25 anos que foi escrita. E mais, quase 30 ou mais. Onde deve vivereis e viverás. Então, essa canção você pode dedicar os seus livros de ofertas e também louvar o Senhor com a Deus.
minuto só. Quando o piloto de corrida Ayrton Senna, ele sofreu aquele acidente que culminou em sua morte, o cockpit do carro dele tem até hoje também tem, controle de bordo. E esse controle de bordo marcou que durante um minuto o Ayrton Senna ele conseguiu pisar, durante 10 segundos, o Ayrton Senna conseguiu pisar no freio, uma sequência, mais de 15 vezes. Em 10 segundos, ele conseguiu dar mais de 15 pedaladas de freio para parar o carro. E aí não conseguiu. A bem verdade, queridos, que a nossa vida é uma linha muito tênue. E é milésimos de segundos para tudo se transformar de tristeza para alegria, de alegria para tristeza, de vida para a morte, de escassez para a abundância. É questão de milésimos de tempo. Quando a Bíblia fala que Deus tem o controle de tudo, que tudo está sob as suas mãos, e tudo acontece quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e a nossa vida ela se transforma no momento que Deus fala conosco, que nós podemos ouvir a voz dele, que tudo se passa em breve. Essa canção fala sobre isso. Um minuto só, uma luz brilhou em meu caminho. Oh,
A Bíblia relata uma triste fato que aconteceu com o povo de Israel. Acontece até hoje também no nosso Brasil e no mundo. A verdade é que desde quando Deus forma um homem, Ele dá uma ordem ao homem: olha, não faça tal coisa, porque Ele diz que se não fizer, você vai sofrer as consequências, você vai morrer. E o homem, o ser humano em si, a humanidade em si, na pessoa de Adão, ele desobedece a Deus. E aí vem as consequências da sua desobediência. E Deus, Ele sempre intervém, Deus sempre dá a oportunidade ao homem de voltar para os caminhos dele. E Ele fez assim durante toda a história. Mas o que era mais triste, mais marcante dessa oportunidade que Deus dá, quando Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio. E aí conduz o povo para o deserto, o povo vê milagres e mais milagres, e Deus se apresenta ao povo, Deus se mostra ao povo, e o povo faz promessa para Deus que quer se afastar, e o povo pega novamente, Deus perdoa novamente, e assim uma sucessão de erros, de guerras, de falhas, e sempre Deus provendo, mas chega um momento que esse povo é levado de novo para o cativeiro. E essa canção fala sobre isso. E aí o povo clama, o povo chora. Lamento de Israel.
vai terminar o capítulo 16 de Marcos hoje. Na verdade, vamos terminar o Evangelho de Marcos. Temos estudado esse Evangelho mais ou menos quase 2 anos e meio que nós temos pregado sobre esse Evangelho de Marcos. O foco de Marcos, ele tem a intenção de mostrar o Messias como o servo sofredor. Se você olhar e ler e estudar o Marcos capítulo 1 até o capítulo 13 de Marcos, Marcos vai mostrar Cristo em todo momento como o Filho do Homem, servo sofredor. A intenção de Marcos no seu Evangelho, que Marcos escreve sobre a orientação de Pedro, que vai narrando todos os acontecimentos. Provavelmente Marcos é aquele jovem que, quando diz no capítulo 14, quando Jesus ele faz a ceia do Senhor, a última ceia dele, ele sai, ele vai para o Getsemane, ele vai para o Monte das Oliveiras para ensinar, para mostrar o que acontecer com ele daqui para frente. Nós estamos na quarta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, no finalzinho da noite, no dia de quinta-feira. Logo em seguida, Jesus é preso na quinta-feira, levado para o Sinédrio, e quando os homens estão levando Jesus a entrar no Sinédrio, aparece um relato de um jovem coberto de lençóis, somente. Tudo indica que esse jovem ali representava o próprio Marcos, que aqui nós temos o Evangelho dele, que foi na casa de Marcos, que foi a última ceia que Jesus fez. E Marcos, o Evangelho de Marcos é escrito com a orientação de Pedro, que vai narrando para Marcos e Marcos vai escrevendo. Alguns estudiosos alegam que Marcos, os demais evangelhos, Mateus e Lucas, o livro de Marcos foi base para a escrita desses 2 evangelhos. Marcos tem a intenção primária de mostrar Cristo não somente para os judeus, mas para todos aqueles que estão à sua volta, judeus, plebeus, romanos e todo mundo. Lucas tem um propósito específico para um determinado teófilo. Mateus tem um propósito específico de mostrar para os judeus que Cristo Jesus é da linhagem de Davi. Mateus tem o seu propósito específico, Lucas também, e Marcos tem a sua intenção mais global, mais de expansão. O livro, o Evangelho, capítulo 16 de Marcos, vai narrar a ressurreição de Cristo. Se tem uma notícia mais jubilosa que todo ser humano, meus queridos, que todo ser humano precisava querer ouvir e quando ouvir, se alegrar, é saber que Jesus não ficou morto. Se tem uma notícia que tem que trazer alegria para a humanidade, que tem que trazer júbilo para o ser humano, que tem que trazer um gozo gigantesco, essa é a notícia de alguém que fala assim: olha, Jesus vive está. Não somente vive está, ele vive, ele está vivo e ele intercede por você e por nós. E não somente isso, a intercessão dele é tão poderosa que se você nesse momento se encontra com vida, é graças à intercessão dele. E mais, se você hoje tem a oportunidade de ouvir falar desse Cristo que morreu, que pagou um alto preço por mim e por você, e vive esta ressuscitou, se você tem a oportunidade disso, de ouvir essa mensagem, é porque Deus está te dando a esperança, a oportunidade de vida eterna.
A Semana Santa, na sexta-feira, começou com a morte de Cristo. E se a morte existia, andasse e acabasse com isso, e Cristo não ressuscitasse, de nada valeria todo o seu sacrifício. Não seria uma consumação plena, não seria um pagamento de um alto preço pleno, como foi. Não seria um sacrifício claro, seria mais um profeta, seria mais um mártir, seria mais um homem. Mas a história fala diferente. Se você for lá hoje procurar o túmulo de Maomé, você vai achar a carcaça toda dele. Se você for lá tentar achar o túmulo lá dos Budas que existem por aí fora, você vai achar a carcaça dele. Se você for lá tentar achar o túmulo desses homens que se dizem deuses, está a carcaça deles. O túmulo de Cristo não. Vazio está. Tanto é que os sacerdotes, como Mateus relata, quando ouviram isso dos próprios guardas, olha, o túmulo vazio está. Os sumos sacerdotes começaram a burlar. Olha só, não fala mais isso. Não fala, nós vamos pagar. Olha o socorro acontecendo lá na época de Cristo. Nós pagaremos você uma recompensa muito alta para você não falar isso. Quando César, quando Pilatos te perguntar o que aconteceu, fala bem assim: olha só, os judeus, os discípulos de Jesus, foram lá, bateram em nós e roubaram tudo o corpo. Nós pagaremos muito alto você. Os sacerdotes da época de Cristo Jesus, os homens bons, os homens que se achavam os poderosos, os homens que mandaram matar Cristo Jesus, não foi Pilatos que mandou matar, foi os sacerdotes que mandaram matar, que incentivaram o povo. Crucificam e soltam Barrabás. Os homens bons, os religiosos, os donos da verdade da época, como tem muitos hoje também, esses homens, eles pagaram os guardas. Não façam isso, tá? É só você ler Mateus, a partir do capítulo 26 de Mateus, você vai ver os erros ali. Quando te perguntar, você fala que eles roubaram. Mas a bem da verdade, que o mesmo de Mateus, o de Lucas, vai falar que quando Pedro ouve isso, ele sai desesperado, entra dentro do túmulo, e a pedra vazia, solta eles para os prontos, e ali se encontraram. O tema da mensagem: o rei está vivo. Marcos capítulo 16, bem assim o texto para nós. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram aroma para ir embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia de semana, ou seja, domingo, mais ou menos por volta de 6 horas da manhã, de 5h30 a 6 horas da manhã. Lembrando os irmãos, fazendo só para lembrar, na sexta-feira, às 6 horas da manhã, Cristo é julgado à morte pelo próprio Pilatos, quando ele lava as mãos e manda açoitar Jesus e crucificá-lo. Olha o perigo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito e vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizem, buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. É uma ênfase que Cristo ensinou. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo-lhes ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da
semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 que eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não creram, não deram crédito aos que tinha vistos já ele já ressuscitado. Eles disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido nos céus e assentado à destra de Deus está. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiram. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, te agradecemos pela tua palavra nesse momento, palavra viva, poderosa e eficaz, única e verdadeira. Grande Deus, pela tua graça e misericórdia, eu suplico ao Senhor, sabendo e reconhecendo a minha fragilidade, o meu pecado, as minhas mazelas, e sabendo que a tua palavra é viva e poderosa. Quem sou eu para explicar? Eu peço em nome de Jesus que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor nos use a minha fala, Deus, como instrumento de suas mãos, que a tua palavra faça transformação em nós, orando em nome de Jesus. Amém. O rei está vivo. Aleluia. A primeira coisa, meus amados irmãos, nesse texto que podemos ver é o assombro do túmulo aberto. Os versos 1 ao verso 8 vai nos mostrar algo poderosíssimo para nós. Primeiramente, meus amados irmãos, na verdade, esses versos 1 a 8 vai nos mostrar 8 lições, 8 verdades. Dentro desse primeiro ponto, o assombro do túmulo aberto, vai nos trazer 8 lições para o nosso dia, meu Pai. A primeira lição é o amor genuíno dessas mulheres. Essas mulheres são as mesmas mulheres, principalmente Maria Madalena, aquela que outrora era possuída pelos demônios, que vem clamando e Cristo olha para ela e os demônios são expelidos, são expulsos. Essa mulher se torna uma testemunha fiel ao Senhor Jesus, uma serva dedicada ao Senhor Jesus. Tem um filme chamado Código da Vinci. Eles deturpam a ideia que eles alegam
fidelidade, Senhor. A primeira lição, meus amados, o assombro do túmulo tem que haver esse amor genuíno pelo Senhor. A segunda lição para nós, não pode haver dúvidas, mesmo nessa esse amor genuíno pelo Senhor. No verso 3, mostra uma dúvida nelas, Pai: quem irá tirar a pedra? Quem irá remover a pedra? A pedra é muito grande, é muito pesada. Nós somos mulheres frágeis e fracas. O túmulo aberto muitas vezes nos traz dúvidas. O verso 3 fala bem assim: elas falando, diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E aí também gera preocupações. Dúvidas vai gerar preocupações. Quando a minha caminhada cristã ela é duvidosa, vai gerar em mim preocupações. Quando o meu crer em Cristo é duvidoso, ele não vai gerar uma confiança no Senhor, ele vai gerar uma dúvida que eu tenho com o Senhor. Quando a minha salvação ela não é firmada na palavra, no Senhor da palavra, no Senhor da glória, ela vai gerar dúvida. A salvação, a caminhada cristã, não pode haver dúvida. Por quê, pastor? Porque é Cristo Jesus que nos ordena. Eu que chamo, eu que pago o preço, eu que curo, eu que transformo, eu que salvo. A gente não pode pedir. Dúvidas e preocupações, meus amados irmãos, gerem nossas vidas quando nós nos cuidamos desse tudo aberto. O grande susto, a terceira lição, uma vai ligando a outra. O grande susto acontece no verso 5, quando elas olham. Imagina elas chegando no túmulo, preocupadas: o que eu vou fazer? Eu tenho esforço, a pedra é grande, e por cima tem uns guardas lá que vão nos barrar. Eu imagino quando ela chega, virando de esquina, olha lá para aquele alto morro lá abaixo do Gólgota e vê aquela pedra não mais tão lá no lugar, o buraco aberto, o assombro que elas tomam, o susto que elas tomam. Quem abriu a pedra? Quem abriu? Quem rompeu essa pedra gigantesca que precisava de 25 homens para empurrar essa pedra de um local para o outro, para remover a pedra do túmulo? Era preciso entre 25 a 28 homens fortes para empurrar essa pedra. Quem removeu? A imaginação, o olhar delas escancarado, esbugalhado. Meus amados irmãos, é lindo quando nós entendemos que para Deus, para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Olha o que acontece depois desse assombro, tem um testemunho, e não um testemunho de qualquer pessoa. Versos 5 e 6 mostram para nós. Quando elas tomam susto, elas entram e se deparam com um jovem dentro daquele túmulo sentado, tranquilo, na boa, tomando uma brisa, pensando na vida. E as crianças perguntam: aqui vocês vieram procurar quem aqui? Dentro do túmulo aberto, quem vocês vieram procurar? Detalhe: a pedra não foi removida de fora para dentro. Não, a pedra não foi os anjos que tiraram, não, como nos fala, os anjos do quarto. Mentira, a pedra foi removida de dentro para fora. O poder de Deus é tão poderoso, é tão assombroso, é tão eterno, que não foi anjos que empurrou a pedra, foi o próprio Cristo, na ressurreição dele. A pedra inteira se rasga, ponta a outra. Não foi os anjos, foi o próprio Deus. E elas entram nesse túmulo e perguntam: quem estava aí? Cadê o Cristo? Ele fala: minha filha, ele já ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ensinou a vocês que ele ia morrer, ia padecer, mas ele não ficaria morto, ele iria ressuscitar. Nessa época ele girava dúvidas e mais dúvidas. Hoje também gira. Meus amados irmãos e amigos, Cristo vive e está à destra de Deus e intercede por nós. E um dia ele voltará. Creia no seu irmão. Se crer, você é salvo. Se não crer, irmãos, a condenação é eterna, esperando o mundo lá abaixo. O testemunho dos céus, o anjo fala: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Como tinha ensinado vocês, como ele cansou de ensinar, eu vou morrer, vou padecer, mas no terceiro dia, pode marcar, viver, e eternamente viver. O túmulo vazio, meus amados irmãos, sexta verdade, sexto ensino:
o túmulo vazio está. O sétimo ensino: Cristo vive para todos sempre. Olha o que diz no verso 7 para nós nesse texto: mas dizei aos discípulos e a Pedro. Olha aí qual motivo eles falam Cristo, o anjo usa esse termo: avise, anuncie para os discípulos de todos eles, mas principalmente a Pedro. Por qual motivo, irmãos? Cristo não queria julgar Pedro, não queria condenar Pedro pela negação dele. E eu já ouvi pastores e pessoas pregando, eles falando: Cristo aqui estava julgando. Não, irmãos, em momento algum. Aqui mostra o amor genuíno de Cristo Jesus pelos seus discípulos, o amor genuíno pela humanidade, o amor genuíno para aqueles que creem nele. A preocupação de Cristo, a preocupação nossa, avisa a todos e também a Pedro. Faz para ele lembrar, avisa a Cristo ressuscitou. Tanto é que quando Maria conta lá, ele é o primeiro a sair correndo de dentro da casa. Vai no túmulo, enfia a cabeça no túmulo e não vê nada. Cristo vive está. Oitavo ensino desse primeiro ponto: Cristo sempre, grave isso, Cristo Jesus sempre nos surpreende. Sempre. Você quer ver um exemplo? Se você acorda tranquilo, acontece algo, um livramento, uma bênção que você não esperava. Aí isso foi consequência, isso foi uma coincidência. Não, eu não creio em coincidência, não creio em consequência, eu não creio em coincidência, eu creio no governo de Deus, eu creio na surpresa diária que Cristo promove para nós. E quando lá diz para nós que Ele está agora intercedendo por nós diante do Pai, os amados irmãos, é uma intercessão assim: Pai, olha só, meu filho está lá, ele crê em mim, minha filha crê em mim. Então age com graça, age com misericórdia, surpreenda eles, move para eles, mostre para eles o Deus eterno que nós somos. Cristo sempre nos surpreende, Cristo sempre nos surpreende e sempre irá continuar nos surpreender. Ele gera em nós, irmãos, gera em nós um assombro, um espanto, um temor, um tremor. O túmulo vazio tem essas lições para nós. A segunda coisa está no verso 9 ao verso 14. Também o rei vivo está, o túmulo vazio aberto está, mas também de tudo isso rompe a incredulidade. Quando essas mulheres ouviram o relato, Mateus vai falar, Lucas vai falar que tem dois anjos, um sentado na pedra e o outro mais embaixo. Quando esses anjos relatam, peçam as mulheres: olha só, pode avisar, pode correr para lá, avisa que ele está vivo. E é interessante que no verso 9 ao verso 14, o termo incredulidade aparece mais de 5 vezes. Quando ela anuncia para nós, eles não creram, foram incrédulos, o coração ficou duro, eles duvidaram. Amados irmãos, o romper da incredulidade, a incredulidade é um perigo para a família cristã, a incredulidade é um perigo para o cristão, a incredulidade é um perigo para a igreja, porque a incredulidade ela vai gerar em nós desconfiança, ela vai gerar em nós medo, ela vai gerar em nós dureza de coração, ela vai gerar em nós desespero pela verdade e desprezo pela mesma verdade, ela vai gerar em nós cegueira e surdez espiritual, a dureza de coração, ela promove, ela vai forjar um cristão duro, um cristão dúbio, que não sabe nem realmente o que ele era, o que ele quer da vida, nem sabe se Cristo morreu ou não morreu, nem sabe se a palavra de Deus é verdadeira ou não é verdadeira, nem sabe se vai voltar ou não voltar. Não me dá certeza
Aonde estiver reunido 2 ou 3, clamando o nome ali, eu estarei. Cristo está aqui nesse momento, creio você ou não? Eu creio. Amém? Eu creio. Eu creio tranquilamente. E eu creio mais. Eu creio se a morte me alcançar hoje, não tem problema nenhum. Se o túmulo tiver que descer amanhã, não tem problema. Porque a minha morada celestial não é aqui, mas é da eternidade. Essa capa humana de Ederson ficará no pó. Mas o Ederson na glória estará. Isso é a certeza da eternidade. Não pode haver incredulidade. A incredulidade vai gerar desconfiança, medo, dureza de coração, desprezo pela verdade, conhecer a verdade, busca declarar. Pastor, tem um monte de pessoas aí que são evangélicas, um monte de pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem o Evangelho, não conhecem Cristo, não conhecem a cruz, não conhecem a salvação, o perdão eterno de Deus, não conhecem o que significa salvação, eternidade, pecado, inferno, não conhecem. São pessoas incrédulas, religiosas. Religiosidade não salva ninguém, vai levar um monte de para o inferno. Tem muitas pessoas que acham que são salvas, mas são um passo religiosos, incrédulas. Incrédulas. Isso é um perigo, porque eu duvidarei se realmente esse rei está. Terceira coisa, depois disso, de atividade, Cristo nos dá uma ordem incondicional. Verso 15 ao verso 18 mostra isso. No verso 15, no verso 14, o finalzinho, olha o que Cristo fala para eles. Depois todo mundo dá testemunhos. Depois das mulheres dá testemunho para todos eles. Eles não por qual motivo? Porque a mulher nessa época também não tinha a voz de testemunho de uma mulher, não tinha tanto valor para os homens. E os discípulos de Jesus desprezaram por completo todo o ensino dele, inclusive de honrar as mulheres. E voltaram aos costumes antigos, desprezaram as mulheres. Olha o que fala no verso 14, o próprio Cristo. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Por qual motivo 11? Porque Tomé estava fora da casa. Tomé não se encontrava nesse momento ainda. Tomé estava fora da casa. Estavam os 11 reunidos, inclusive alguns que eram algumas mulheres, pessoas. Tomé não se encontrava. Estava ali, sentado à mesa e censurou a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto e já ressuscitaram. Agora, olha o verso 15, olha a ordem de Jesus para eles. Então, agora que vocês viu, agora que vocês creram, aí Tomé entra e fala: você Tomé, tocou em mim, fala o seguinte: vão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Que Evangelho é esse? Por qual motivo ele fala isso? Por qual motivo ele fala agora vocês não entregam? Por qual motivo? Porque agora Cristo está vivo. O Evangelho não é um Cristo morto. O Evangelho não é de desesperança. O Evangelho não é de túmulo fechado. O Evangelho não é de açoite e sofrimento. O Evangelho não é de um Cristo morto e crucificado na cruz somente. Não. O Evangelho é de tudo isso. Mas acima disso, o Evangelho é de Cristo Jesus, vivo e eterno, como tem que ser. O Evangelho é mostrar que Cristo Jesus revive ele está, reto está, ressurreto ele está. O Evangelho de Jesus, a ordem é incondicional. A mensagem central do Evangelho é Cristo vivo está. É essa mensagem que temos que anunciar. É essa mensagem que transforma. É essa mensagem que traz esperança. É essa mensagem que traz cura. É essa mensagem que traz perdão. É essa mensagem que traz restauração. Essa. A mensagem do Evangelho é Cristo Jesus vivo está. Verso 15. Outra coisa, não é só ouvir, mas é preciso crer. O Evangelho, meus amados, não é somente ouvir. Eu ouço, que belas palavras, que bom, acalentou o meu coração, que bom. Não, o Evangelho é mais que isso. Eu preciso crer. E o crer de Deus aqui, o verbo crer aqui, o termo crer lá no hebraico, não é um crer estático, onde eu creio uma vez só e paro, e ponto final. Não preciso
fala bem assim, Paulo e Silas, né? Porque na sala me engano. Estavam presos lá, e depois começa a cantar louvores. E aí o texto fala, em Atos, que dá um terremoto, e as cadeias se abrem tudo. E o guarda, desesperado, entra na cela, e falou: o que farei? Fala assim: faz o seguinte, crê em Deus e será salvo em tua casa. O que significa isso? Crê em mudanças que vão acontecer na sua vida. O Evangelho não é somente ouvir até o final do outro, entender e falar que crê até o diabo fala que crê, como diz Tiago. Tu crês em Deus, mas bem, o diabo crê e estremece. O Evangelho é preciso ouvir, entrar no coração, é preciso crer, e esse crer me leva a mudança de vida em Cristo Jesus. O Evangelho é mais ainda, o Evangelho é Cristo, o Evangelho é de Cristo e em Cristo, e é poderoso e dá autoridade àqueles que anunciam. Olha os versos 17 e 18, meus amados irmãos, aqueles homens do Senhor, aqueles discípulos de Jesus, aqueles crentes genuínos, os que creem poderosamente em Cristo, eles receberão autoridade, como diz Mateus 28, receberão o poder, receberão autoridade, como diz Atos capítulo 1, versículo 8, ficarão aqui e receberão o poder de Deus para anunciar a todas as nações. O poder, meus amados, receberemos poder para anunciar essas boas novas. Como diz no verso aqui, meus amados irmãos, vou estar tudo no nome aqui. Diz bem assim o verso 17: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é os que não creem, não é aqueles que foram batizados, não é isso, não é o batismo que salva, mas eu creio e sou batizado, eu creio e sou salvo. Não é o contrário, não é eu sou batizado e sou salvo, não, o batismo não salva ninguém, o batismo é a confirmação do meu creio em Cristo Jesus. O batismo é uma testificação, é o testemunho de fé que eu dou para o mundo. Olha só, a partir de hoje eu morro para o mundo e ressuscito em Deus. E ele fala mais para nós, olha o que ele fala: crê, em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Irmãos, aqui não é, nunca foi e não será e nunca será essas falácias de línguas estranhas que as pessoas falam, nem aqui, nem em Atos 2, nem em Atos 5, nem em Atos 9, nem em canto nenhum, nem em 2 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala assim: ainda que eu falava a língua dos anjos. Paulo não está falando de línguas estranhas como é relatado hoje em dia. Paulo está falando de idiomas, glossária, palavras, línguas estranhas, línguas diferentes, que não é o costume deles falarem. Hebraico, grego, inglês, francês, italiano, japonês, mandarim, e por aí fora vai. Vocês irão testemunhar, vocês irão pregar em outras línguas, vocês aprenderão outros idiomas para testemunhar, para pregar que Cristo Jesus vivo está. É isso. Essa é a hora para nós. Essa é a hora. Quando assim fizermos, muitos vão ver os sinais. Olha o verso 18 final: e eles ficarão curados. Aqui não quer dizer que o cristão não vai passar por lutas, como alguns querem falar, que o cristão, o evangelho não pode passar por lutas, pois quando o evangelho passa por dificuldade, passa por escassez, passa por perseguição, ele está em pecado. Mentira. Olha aqui. Aí você pega esse texto, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 18. Olha só, eles irão expulsar demônios, falarão em outras línguas, eles pegarão serpentes, meus amados irmãos. Aqui é uma referência que vai acontecer lutas, vai acontecer, vocês vão sofrer, mas olha, em todo momento vocês irão passar por tudo isso, e serão guardados, e serão protegidos, e farão sinais e prodígios, e muitos ficarão curados. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? A
última coisa, vocês falam, graças a Deus. Eu estou correndo um pouquinho isso. Quando nós terminamos o Evangelho de Marcos, nós começamos a falar sobre parábolas, né? Como eu falei para os irmãos. A quarta coisa, o rei e filho do Estado. Depois de tudo, já falei, a glória do rei e a missão dos discípulos. Os versos 20, do verso 19 ao verso 20 me mostra exatamente isso. A glória do rei e a missão dos discípulos. Eu vou ler um texto, Lucas capítulo 24, versículos 50 ao 53, só para dar uma base melhor sobre esses dois versos. Bem assim, Lucas 24. Verso 50 e 53. Então os levou para Betânia. Está falando de Jesus, levou eles para Betânia. Erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado aos céus. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando e adorando a Deus. A glória de Cristo Jesus, o Cristo passou por todo o sofrimento humano, toda a escassez que a humanidade pode pensar, Cristo passou. Cristo foi zombado, escarnecido, chacoalhado, negado, negligenciado, tudo Cristo sofreu como servo sofredor. Só que agora esse servo sofredor, meus amados irmãos, dá lugar ao Rei eterno e poderoso. Agora não há mais sofrimento para ele, agora não há mais escassez. Ele agora retorna como Rei poderoso, como Rei glorioso que ele é, e dá uma missão genuína para os discípulos. Ele veio como servo sofredor, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 7, Marcos capítulo 1 até o capítulo 13, vai mostrar o servo sofredor. Ele morreu na cruz, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 8, e Marcos capítulo 14 e o capítulo 15. Ele foi exaltado na glória, com toda a glória, como diz Filipenses 2, versículo 9, e Marcos capítulo 16. O comentarista, chamado William Miller, ele fala o seguinte: a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus, marcou a conclusão do seu ministério aqui na terra, e o começo do seu ministério no céu, como sumo e supremo sacerdote e advogado do seu povo, como diz Hebreus capítulo 10, capítulo 7, até o capítulo 10, e 1 João capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Jesus morre na terra, ressuscita, agora termina o ministério terreno de Cristo e começa o ministério eterno de Cristo Jesus, em intercessão, em advogação, em divulgar, em proteger, em julgar, em defender o seu povo, em ser o supremo sacerdote de Deus. Pai, eu intercedo pelos meus filhos, eu me coloco à disposição deles, eu me dei por eles. Em glória ele está nesse momento. Depois da ascensão de Jesus, o Rei eterno, meus amados irmãos, conduz os discípulos e dá uma ordem a eles, e aí eles fazem. Depois de toda incredulidade, toda dureza de coração, toda dúvida, eles dão uma ordem para eles fazem. Veja, verso 19: partiram para pregar em toda parte. Aqui não é somente na região que eles falavam sobre o irmão. Os irmãos podem ler isso lá em Atos capítulo 2, depois começam a falar em outras línguas, em outros idiomas. E eles partem para pregar em toda parte. Segunda coisa, eles não estavam só. Olha o que diz no verso 20. Eles partindo para pregar em toda parte. Olha a parte B, cooperando com eles o Senhor. Que maravilha! Quando nós pregamos o Evangelho, não estamos só. O próprio Deus está conosco a nos orientar. Faça isso, pregue assim, ensine assim, não é assim, faça isso. Quando nós cremos genuinamente em Cristo Jesus, Ele mesmo me conduz e me orienta na forma de pregação, na forma de ensino, na forma de testemunho. Nós não estamos só, meus amados irmãos. Nós temos um Deus que trabalha, que protege, que se ergue para nos erguer, para nos proteger diariamente.
homem sim, talvez, mas com Cristo nunca. Ele sempre estará conosco, amém? Ele sempre estará com você, Ele sempre estará te conduzindo, Ele sempre estará te dando, Ele sempre estará nos impulsionando. Pregue o Evangelho, mostre que eu sou vivo, mostre, testemunhe a minha ressurreição. A mensagem do Evangelho é essa. A pregação era confirmada. Por quê? Como diz o verso, por quê? Porque a verdadeira mensagem de Cristo e os sinais eram vistos claramente. Não era o Evangelho maculado com a psicologia. Não era o Evangelho para acalentar corações e egos de homens, não. Era o Evangelho para falar o pecado e mata. O meu Senhor Jesus, ele morreu, mas vivo, ele ressuscitou e viu estar para o alto preço de você, e você pode ser mudado, transformado, e você pode ter a salvação. Esse é o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Então, para nós, como batistas e punelas, e para os amados amigos e grandes, pregar o Evangelho é a nossa tarefa, a nossa obra, mas também viver o Evangelho, mas também testemunhar o Evangelho, mas também anunciar diariamente com a minha vida. Se preciso, eu uso palavras. Se eu for preciso, o meu testemunho mostra quem sou eu, um cristão genuíno, um homem transformado, uma mulher transformada. Por quê? Porque o Rei vivo está. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Por quê, pastor? Eu tenho que anunciar. Porque Ele me garante, me garantiu e me garante e continuará me garantindo. Eu voltarei. É até o filme, né? Eu voltarei. Levarei comigo os meus filhos, a minha família, o meu povo. E lá, quando levar, não precisa turbar o coração, como diz João capítulo 14. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas. Nosso lugar, o seu lugar está preparado nessa mansão celestial. O servo sofredor, Jesus, passou por muitas coisas para que eu e você hoje tivéssemos e teremos vida, e não qualquer tipo de vida, uma vida plena e eterna no Senhor Jesus. Que você possa crer nisso, que você possa entender que um dia Ele vai voltar, e Ele não levará pessoas que se acham convertidos. Não é isso. Não é esse o crime. É esse que crê genuinamente no Senhor Jesus e tem a mudança de vida dele para nós. Vamos orar. Deus Santo, eterno e poderoso Senhor, a tua palavra que é poderosa e genuína, Pai. Eu reconheço toda a minha imperfeição e as minhas dificuldades para explicar, mas eu sei que o Senhor, ó Deus, pode clarear ainda mais os corações daqueles que estão. Por favor, Deus, conclua a tua mensagem nessa noite. Que vidas venham se render ao Senhor, que corações duvidosos venham largar a dúvida e confirmar, ó Deus, a veracidade do Senhor e com o Senhor. Em nome de Jesus, dá uma semana abençoada, dia abençoado em nome do Senhor Jesus. E agora, ó Deus, clamor de Deus, que a graça poderosa, genuína e graciosa de Cristo Jesus, e que as doces consolações do nosso Espírito Santo de Deus, ó Pai amado, esteja sobre as nossas vidas para todos sempre. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e eternamente. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Tenham toda uma boa noite em nome de Jesus. Quinta-feira nós teremos culto. Voltarei com a solução de Daniel. Bom, só um aviso rápido. Nós estamos fazendo cantina para construção do nosso muro, né? Como todos os irmãos já sabem. Porém, a cantina que nós iríamos fazer hoje não iria dar para todos. Nós fizemos uma oração da multiplicação ali atrás e todos vocês estão convidados a irem ali atrás na cantina para estar comendo um cachorro quente. Esse cachorro quente ele não tem um valor estipulado. Se você não falar, hoje eu não tenho dinheiro, eu não posso comer o cachorro quente, não, você pode sim.
Você pode ir lá atrás pegar seu cachorro quente, comer, ter a comunhão com os irmãos. Mas, se você sentir no seu coração, eu vou dar R$2 para a oferta desse cachorro quente, para ajudar na construção. Você contribua de acordo com o que você puder e quiser. Tá bom? Deus abençoe a todos.